Olá, bom dia a todas e a todos. Eu peço licença aqui ao professor Maurício, para a gente poder dar início às nossas atividades. Estamos aqui reunidos hoje para dar prosseguimento à Semana Jurídica do CCJ, que são Ciências Jurídicas, uma programação muito rica e intensa, planejada lá pelo nosso professor Maurício, do Centro de Ciências Jurídicas. E hoje a gente vai, na parte da manhã, realizar esse painel Direito e Vulnerabilidades, perspectivas sobre tragédias climáticas e ambiente social em Petrópolis. Daqui a pouquinho eu vou explicar o contexto dessa proposta, também o que ela significa aqui para nós dentro da Semana Jurídica e nas atividades do mestrado em Direito e no curso de Direito também. Queria registrar e agradecer a presença não apenas do professor Maurício Pires Dias, nosso diretor do CCJ, mas também do professor Rowling, professor Santoro, professora Vanessa, que daqui a pouquinho vai estar com a gente aqui na mesa, e tem mais professores aqui no momento, e os alunos e alunas, né, do mestrado e da graduação também, vejo vários alunos do mestrado aqui, obrigado, e alunos da graduação prestigiando. Desde já a gente agradece a equipe dos eventos, Carolina, o pessoal do audiovisual que está aí registrando esse evento. E desde já é bom deixar registrado que à noite tem a última atividade da Semana Jurídica, é importante que vocês prestigiem o encontro com ex-alunos do mestrado em Direito aqui da UCP. Eu vou convidar para compor a mesa, o professor Maurício preferiu não ficar na mesa, né, que tem outros afazeres daqui a pouquinho. Vou convidar para estar conosco, então, primeiramente, a professora Vanessa Velasco, por favor, para a gente se sentir mais confortável. Também vamos convidar a nossa aluna do mestrado, Raíssa Gargano, por favor. Mestrando em Direito do UCP. E o Vinícius Amaral, que também é aluno do mestrado aqui da UCP. Então, o nosso objetivo aqui é uma reunião de trabalho, né? Não é um evento assim, uma formalidade muito grande, né? E o Paulo vai explicar um pouquinho do contexto dessa atividade nossa aqui. Todo mundo é conhecedor de que no ano de 2022 tivemos uma importante tragédia, uma grande tragédia aqui na cidade de Petrópolis, muitos deslizamentos de terra, enchentes, muitas pessoas morreram, e houve também a necessidade de muitas pessoas deixarem as suas casas naquela oportunidade, né? Seja porque a casa foi destruída, seja porque ela se encontrava em um local de risco. Naquela oportunidade, pelo tamanho da tragédia, uma das maiores já registradas no país, a UCP se mobilizou muito naquela ocasião, tanto assim, até mesmo fazendo reunião de gêneros alimentícios, de roupas, né, para distribuir os alunos, professores, servidores, técnicos, aí se mobilizaram naquela oportunidade. E a UCP também foi um posto de coleta de doações, distribuição de doações, então teve essa participação da UCP. Mas nós, lá no nosso grupo de pesquisa, daqui a pouco eu falo um pouquinho sobre o grupo, achamos também que a gente precisava se envolver nessa questão, né, no problema e na sua tentativa de encaminhamento de soluções. Aliás, isso não é uma preocupação só do nosso grupo de pesquisa. Como vocês sabem, a gente tem aqui o mestrado em Direito, o trabalho do mestrado, né, do programa de pós-graduação é realizar pesquisa e formar novos pesquisadores. Então, tem vários colegas interessados na tragédia e nos seus desdobramentos em várias perspectivas. Uma delas, por exemplo, é o fato de que no pós-tragédia, também no pós-Covid, né, percebeu-se um aumento da quantidade de casos de violência doméstica e familiar contra a mulher. E esse tema, por exemplo, é muito bem explorado pela professora Denise Salles, com suas alunas e alunos, mais alunas, né, Carol? É um grupo engajado que participou também brilhantemente da Semana Jurídica com muitas atividades. Então, a gente está interessado nessa questão da tragédia. Isso é muito importante para a universidade, porque a universidade ela faz ensino, pesquisa e extensão. E na inovação também, atualmente, né? Tem essa demanda por inovação, né, Santoro? É isso aqui.
Mas na extensão, a universidade tenta contemplar a comunidade com alguma coisa que é feita aqui, né? Então a questão é pensar os problemas da comunidade e propor soluções para esses problemas. Nós no curso de Direito, muitas vezes nos interessamos por questões mais amplas, por exemplo, questões que estão sendo discutidas, por exemplo, um recurso especial, um recurso extraordinário que está lá no STF para ser decidido, enfim, né, no incidente de resolução de demandas repetitivas. Tudo isso é importante para nós no direito, mas também é importante pensar, participar da realidade local, aqueles problemas aqui próximos de nós que talvez possam também ser pensados por nós e eventualmente a gente possa propor soluções. Se bem que a pesquisa não tem exatamente compromisso de solucionar o problema da vida, né? Isso aí é uma questão de metodologia, né? Mas existe essa intenção de contribuir nesse sentido também. Bom, e aí naquela época o grupo de pesquisa de que eu estou falando, Vanessa, é o GIPAC, né? O Grupo Interdisciplinar de Pesquisa sobre a Administração de Conflitos, que congrega vários pesquisadores, alguns são doutores, mestres, mestrandos, são graduandos e até alunos do ensino médio, que são os jovens talentos da FAPERJ, e os alunos do ensino médio da UCP mesmo, que tem uma bolsa de iniciação científica em ensino médio. Esse grupo funciona desde 2014, já publicou muitas coisas. Eu trouxe aqui só um exemplo dessa coletânea que foi publicada no ano 2022, com artigos de alunos, ex-alunos e também pesquisadores de várias universidades do Brasil e do mundo aqui nessa coletânea. E ela contou com recursos da CAPES, MPQ, FAPERJ, da Fundação Dom Cinco para poder ser publicado. Então é uma amostra, né, de como o grupo tem tentado desenvolver as suas atividades de pesquisa científica. Voltando então, naquele momento da tragédia, o que a gente vai fazer? E aí tinha alguns editais, e para os alunos mais jovens, né, existem entidades, órgãos, que fomentam a pesquisa no Brasil. E esse fomento à pesquisa é especialmente importante no campo das ciências humanas e sociais, no caso do direito, uma ciência social aplicada. Porque enquanto, de repente, lá na engenharia, né, ou na física, ou na química, alguém está desenvolvendo algum produto, alguma técnica, que possa ter interesse comercial ou industrial, né? Por exemplo, quem desenvolveu essa fibra ótica, certos materiais, isso aí, a própria indústria tem interesse nisso, as empresas têm interesse nessa tecnologia, então elas pagam para essa pesquisa ser feita. Imagino também que grandes laboratórios financiem pesquisas para desenvolver novos remédios e etc., novos insumos, né? No campo das ciências humanas e sociais é um pouco mais complicada a questão do financiamento da pesquisa e acaba então dependendo do fomento dos próprios órgãos governamentais. Então no Brasil existem várias entidades como a CAPES, como o CNPq, a FAPERJ, no caso nosso aqui a Fundação Dom Cinco, Fundo Celso da Rocha Miranda, que fazem editais, publicam editais. Os pesquisadores participam desses editais e, quando a pesquisa é contemplada, passa a ganhar então bolsa ou algum valor para fazer uma viagem, para montar um evento, para fazer uma publicação, como esse exemplo. E no nosso caso, nós participamos de um edital de jovens cientistas do nosso estado, da FAPERJ, com a pesquisa e estudo de casos sobre o benefício do aluguel social na cidade de Petrópolis após a tragédia de 2022. E esse projeto foi contemplado pela FAPERJ, então nós recebemos uma dotação, um valor mensal para poder usar na pesquisa, e isso vem custeando várias atividades nossas aqui. E, paralelamente, nós também pedimos bolsas de iniciação científica. Por exemplo, o Fábio e o Bernardo são bolsistas desse projeto também, cada qual com seu recorte, cada qual com um olhar. Aliás, é importante eu dizer isso que eu estou falando aqui, né? Embora eu esteja como porta-voz de toda essa atividade, nada é feito sozinho, tudo é feito no grupo. A gente se reúne de 15 em 15 dias, inclusive todos estão convidados a participar. Não precisa fazer inscrição prévia, nem pagar nada, só ir lá participar da reunião. E a gente faz isso e vai discutindo então os projetos, participa de eventos e vai fazendo isso. Então, é um trabalho coletivo. E aqui, por exemplo, o Fábio, né, o Bernardo, a Lu, tem mais do
tanto do ponto de vista jurídico, mas também social, né? Porque o aluguel social se trata da entrega de um valor por mês para pessoas desabrigadas em função de desastres naturais, no caso da tragédia de 2022, e na sua implantação existe a atuação da administração pública, do município, mas também do Estado do Rio, no caso dessa tragédia. Existe o contrato de locação, que é firmado com a intervenção do município, com a questão contratual. Entra o direito administrativo, entra o direito contratual, entra o processo, vamos ver aqui na fala, provavelmente do Vinícius, porque essa questão foi judicializada bastante, apesar de todos os esforços do município, né, para trazer isso da melhor forma possível. E tem a questão social, né, onde, por exemplo, só para citar um exemplo, depois vai ser melhor explorado aqui na mesa, pessoas que ficaram desabrigadas com as suas famílias, de família um pouco numerosa, como o valor pago do aluguel social é baixo. Essa família teve que arrumar uma casa pequenininha para todo mundo se apertar dentro da casa, às vezes é uma garagem, às vezes é uma kitnet, né? E não consegue em Petrópolis, consegue em uma outra cidade vizinha, e aí muda toda a rotina da família. A criança que estava numa escola tem que mudar de escola, o marido trabalhava o pai trabalhava num lugar, outro lugar de trabalho, não consegue mais chegar ao trabalho, né? Então, uma série de desdobramentos em função disso, não dá para pensar muita coisa a partir do tema do aluguel social. Essa pesquisa vem sendo feita na modalidade de estudo de caso, na metodologia de estudo de caso, envolvendo várias técnicas de pesquisa. Então, os alunos leram muito sobre isso, fazem entrevistas, nós passamos isso pela plataforma Brasil, para poder fazer as entrevistas de uma forma ética, resguardada. E é essa pesquisa, então, que a gente vem fazendo. O professor Maurício generosamente abriu espaço na Semana Jurídica para que a gente pudesse fazer esse painel, cujo objetivo é, ao mesmo tempo que a gente está dando prosseguimento à pesquisa aqui nesse momento, que a gente vai ouvir, né, a doutora Vanessa. A doutora Vanessa é mestra em Direito pela UCP, é procuradora concursada no município de Petrópolis, é uma professora muito querida dos alunos aqui na UCP, né? Foi um mestrado, uma mestranda extremamente destacada, isso é conhecido por todos os professores, publicou muitas coisas já, né? Então a gente vai ouvir um pouco a Vanessa do seu olhar, né? A contribuição que ela quiser dar. O Vinícius Amaral também é mestrando aqui no nosso mestrado em Direito, é advogado, também muito engajado no que está fazendo aqui no programa. Ele é bolsista da FAPERJ, de mestrado da FAPERJ, Vinícius. Isso mostra que a pesquisa dele tem qualidade, que ela passou por uma seleção para poder receber essa bolsa, né? Então, Vinícius, obrigado também. Obrigado, Vanessa, obrigado, Vinícius, por estarem aqui. E a Raíssa, que também é mestranda aqui no PGD. A Raíssa não mora em Petrópolis, lá no Iguaçu, ela veio aqui especialmente para estar com a gente, prestigiar, é advogada lá aqui no estado do Rio. Ela também, né, os alunos, os colegas vão concordar, uma mestranda muito engajada, interessada, recentemente mandou um trabalho para o compêndio e vai apresentar esse trabalho lá no Uruguai, no final do mês de setembro, a Raíssa. Então, são pessoas que estão trabalhando, engajados, de alguma forma, no meio acadêmico também, no caso da Vanessa, na administração pública, e que vem aqui para a gente poder prosseguir nesse debate sobre o aluguel social. Mas, ao mesmo tempo, também é uma oportunidade de prestar contas, né? Como vocês podem ver no cartaz ali atrás, existe a indicação dos órgãos de fomento, né? Das entidades que estão fomentando a nossa atividade aqui. Então, no mestrado, nós temos muitas bolsas da CAPES, inclusive, que às vezes alguém aqui quer fazer o mestrado depois, não sabe como é. E uma das coisas que o mestrado tem, não é todo mundo que ganha bolsa, mas é possível ganhar bolsa para fazer o mestrado da CAPES do futuro. Inclusive a Raíssa é bolsista da CAPES, né? E a FAPERJ e o CNPq que nos apoiam também com bolsa de iniciação científica e a própria bolsa dos jovens cientistas do nosso estado. Tá? Então, esse que eu procurei falar aqui é o contexto, porque cargas d'água se pensou, né, em trazer esse painel aqui hoje, esse é o motivo. Espero que eu tenha conseguido, então, contextualizar. Né? Além dos colegas que gentilmente vieram aqui, que estão aqui na mesa para
fazer as suas falas, nós também convidamos o Rafael José Simão, que é o secretário de Desenvolvimento Econômico do município de Petrópolis. Ele foi convidado, havia confirmado, mas ontem, infelizmente, mandou um e-mail expressando seus agradecimentos pela honrosa oportunidade de participação do secretário Rafael Simão no evento agendado para o dia 16 de agosto como palestrante. No entanto, por motivo de força maior, não será possível o seu comparecimento. Nós lamentamos, uma pessoa muito interessante, muito boa de ouvir, né, Rafael. Tem várias propostas aí para o município de Petrópolis, sua Secretaria de Desenvolvimento. Mas nós vamos então deixar essa conversa com o Rafael para uma outra oportunidade. Né? Essas coisas acontecem, ainda mais que ele é uma pessoa super envolvida aí no município. Tá? Então, dito isso, só isso, pode dar prosseguindo, quer falar alguma coisa, alguém gostaria de falar alguma coisa? Então eu vou passar a palavra primeiro da Vanessa, né? Pode ser, Vanessa, para que ela faça a sua apresentação. Fique à vontade. Olá, bom dia. Eu estou muito feliz de estar aqui, ver alguns carinhos conhecidos, meus alunos. Vocês vão me ver agora numa situação um pouco diferente, né? Não como professora de Direito Tributário e Financeiro. Alguns estiveram aula de processo comigo, estou vendo ali. Em breve a gente se encontra, né? É muito bom estar aqui. Eu quero agradecer ao grupo de pesquisa, né? Professor Kleber pelo convite. Bernardo, muito obrigada mesmo pelo convite. Eu gosto de estar aqui, eu gosto de participar. E principalmente um tema, apesar de não ser tributário e financeiro, um tema que eu atuo no meu dia a dia, porque como procuradora do município, lá no município só para os alunos entenderem como funciona, né? A procuradoria ela é separada por especialidades, são as especializadas, né? Então tem atividade ativa, tributário, funcional trabalhista, saúde, e tem o contencioso civil. Então tudo que não for para saúde, para funcional trabalhista, para tributário e dívida ativa, vai para residual, que é o contencioso civil, a qual eu estou hoje, né? A procuradoria junto do contencioso civil. Já tive muita experiência na dívida ativa, que eu gosto mais de trabalhar, confesso, espero voltar logo. E atualmente eu estou no contencioso civil. Então, o contencioso civil é o residual. Então, trabalhamos muito lá com política pública, direto. O que, Vanessa? Por exemplo, demandas judiciais em que o menor precisa de uma vaga numa creche, a mãe não conseguiu vaga, muitas demandas nesse sentido. Menores que precisam de um apoio de um psicólogo, um autista, um déficit de atenção que precisa de um apoio de um psicólogo e ele não conseguiu de forma administrativa, precisou de judicializar, às vezes colocam um estagiário que nem tem, né, todo o estudo, todo o preparo para orientar, acaba judicializando. Situações como incluir o munícipe em programas habitacionais e o tema de hoje, que é a concessão do aluguel social. Então, a gente trabalha muito com a efetividade da política pública, né? O Poder Judiciário, ele se miscuindo aí, né, na discricionariedade da administração pública. Meus alunos sabem que às vezes eu faço umas críticas fortes a respeito, em medidas excepcionais. Eu quero deixar bem claro aqui, como isso aqui é um debate, a gente está no meio acadêmico, eu vou trazer polêmicas, eu vou trazer situações para o grupo, para o Kleber levar para o grupo, para discutir. Podem me convidar, que eu irei lá encontrar com vocês também. Eu tenho meu lado totalmente humano e reconheço, tenho muitos questionamentos a respeito do aluguel social, mas eu vou trazer um pouquinho do ponto de vista jurídico, né? Quais são as análises que a gente faz lá no nosso dia a dia. E eu vou puxar um pouquinho para o meu lado, como professora de Direito Tributário, e vou pontuar também um assunto muito interessante que aconteceu aqui em Petrópolis, tá? Então, assim, fazendo essa análise, especialmente quanto ao benefício do aluguel social, eu vejo, aí eu vou te dizer, não só aqui em Petrópolis, tá? Conversando com colegas de outros municípios, também acontece. Decisões díspares, decisões que acabam
colocando, obviamente, o princípio da dignidade em primeiro lugar. Na hora de ponderar os direitos fundamentais, ele coloca o juízo, né, o Poder Judiciário coloca o princípio da dignidade em primeiro lugar, especialmente em sede de tutela antecipada. E aí, com sede de tutela antecipada, aquela análise sumária, né, sem se aprofundar tanto, com poucos documentos apresentados pela parte, e já concede a tutela antecipada. E aí, ele concede uma tutela antecipada, determinando que o município, Estado, normalmente os dois estão no polo passivo da demanda, né, uma obrigação de fazer, às vezes uma indenizatória junto, em que ele determina, o judiciário então determina que o município está no prazo de 30 dias, já conceda, já inscreva, já cadastre aquela família, aquele indivíduo no programa e já conceda o aluguel social imediatamente, sem saber do planejamento orçamentário da administração pública, né? Alunos de direito financeiro que passaram por mim, sem conhecer de fato o que está previsto como dívida, como crédito, qual a expectativa de receita do município? Né? Será que o município está preparado para isso? E outra, violando um princípio também importantíssimo, da igualdade. Por que, Vanessa, da igualdade? Porque, de repente, ele está concedendo numa análise sumária um benefício que ele não tem direito, porque ele não se adequa aos critérios objetivos da lei. A gente vai ler aqui, eu vou ler com vocês, provavelmente vocês vão tratar também das leis, não sei, não quero avançar muito do que vocês prepararam, tá? Mas lá na lei, quando a gente fala de aluguel social, né, a gente tem que analisar todas as leis, especialmente aqui do município, os critérios que o legislador estipulou. E aí, quando o judiciário não analisa, não faz uma análise objetiva dos critérios, mas sim subjetiva, vai meio que pela emoção e concede, ele está violando também o princípio da igualdade, porque está tratando diferente, de forma totalmente diferente, as pessoas. Aquele que de fato teria condições de receber, e o cara que está ali, judicializou, de repente, ele precisa do município sim, mas em outro tipo de política pública. Habitacional, sim, mas não aluguel social. Porque a gente vai ver que a lei que regulamenta sobre o aluguel social, a lei diz o quê? Que é concedido aluguel social para aquelas pessoas que estavam na condição de vulneráveis diante da calamidade pública, tragédia climática, né? Então, veja, se a pessoa não está naquelas condições, e aí observar os critérios, o proprietário de um único imóvel, a renda familiar, se ele não observar isso numa análise sumária, ele vai estar violando o princípio da igualdade e também a separação de poderes, né? Constantemente a gente vê nas peças da Procuradoria, violação à separação dos poderes. Bom, eu quero me aprofundar um pouquinho nas decisões ao final, para trabalhar casos concretos aqui com vocês, tá? Então, gente, quando a gente fala do aluguel social, obviamente, a gente está querendo aqui colocar em prática uma política pública para atender um direito fundamental, que é o direito à moradia. Direito esse que só foi incluído na Constituição em 2000, né? Nem veio com a Constituição de 88, só veio com a Emenda Constitucional 26 de 2000. Mas está lá, é um direito social, um direito fundamental. Ok? E um dos pilares desse direito é o princípio que eu já falei para vocês aqui, o princípio da dignidade da pessoa humana. Moradia digna, mínimo, né? Então, é necessário que o município, Estado e União, eles criem políticas públicas sim para atender esse direito tão importante que é o direito à moradia. Bom, e aí quando a gente fala de direito à moradia, a gente então está falando de uma dentre tantas políticas públicas
para atender, para assegurar esse direito à moradia, que é o benefício assistencial temporário, denominado aluguel social. Quando a gente fala de aluguel social, a gente inicialmente tem a lei federal, lá, a lei orgânica da assistência social, que no artigo 22 deixa bem claro, né, a possibilidade de se criar um benefício eventual, um benefício pontual, para atender situações pontuais. E aí, falando em âmbito federal ainda, temos um decreto federal, é o 3607. Deixa eu abrir aqui meu. Tem um decreto federal que regulamenta esse artigo 22 da Lei Orgânica, né, da Assistência Social e traz lá, né, olha, é possível criar proventos para atender essas necessidades. E aí, por que eu queria ler o artigo 28? Eu uso muito o artigo 8º desse decreto. O artigo 8º é 6307, Decreto Federal, de 2007. E aí ele traz lá a possibilidade de criação de provisões suplementares. E aí o artigo 8º é muito bom, porque o parágrafo único do artigo 8º, ele traz um conceito importante sobre calamidade pública, que é o que justifica a concessão do aluguel social. Só vou ler o parágrafo único. Para fins deste decreto, entende-se por estado de calamidade pública o reconhecimento pelo poder público de situação anormal, advinda de baixas ou altas temperaturas, tempestades, enchentes, inversão térmica, desabamentos, incêndios e epidemias, causando sérios danos à comunidade afetada, inclusive à incolumidade ou à vida de seus integrantes. Tá? Peguei um trecho aqui. Então, veja, é um conceito importante para a gente não se perder e nem o judiciário se perder, né? Não se envolver romanticamente com a petição inicial, né? E conceder uma tutela antecipada. E aí eu falei de lei federal, né? Lei federal, decreto federal, mas nós estamos no estado do Rio de Janeiro e quem paga o aluguel social, obviamente a gente sabe que o município complementa, falarei isso também, eles devem comentar também, mas o estado do Rio de Janeiro, ele tem normas, são os decretos, né? Coloquei alguns aqui, vou ler com vocês, mas antes, uma reflexão. Os entes públicos, todos eles são responsáveis por esse benefício? O que a Constituição diz? É o município? É só o Estado? Ou é a União, já que tem a Lei Orgânica de Assistência Social? O artigo 23 da Constituição traz de forma clara a competência comum, né? A competência é comum dos entes públicos, então todos eles têm que trabalhar em conjunto. União, Estado e municípios. Eles têm que atuar de forma conjunta, tem que haver diálogo entre esses entes públicos, né? O artigo 23, inciso 2 e 10. O 2 especialmente que fala lá que cabe aos entes públicos cuidar da saúde e da assistência pública, tá? Então, não tem discussão, todos os entes aqui têm obrigação de se preocupar em fazer políticas públicas para atender a essa situação, a assistência social, que o aluguel social é uma delas, né, esse benefício. Falando das normas estaduais, quanto tempo eu tenho? Não, eu fico com medo de falar demais, né? E eu já tenho quanto tempo? Os decretos estaduais, né? Vocês já devem trabalhar com eles, o grupo de pesquisa, o 44052, que regulamenta os procedimentos para concessão, fiscalização e supervisão. Traz aqui a definição de aluguel social, que é exatamente para atender situações de calamidade pública e ainda remoções de pessoas que estão em área de risco, né? Então não é só quando o cara perdeu tudo na tragédia. A Defesa Civil foi lá, analisou e viu que aquela casa não pode ser mais preenchida por ninguém, porque ela tem que ser interditada, ela está numa área de risco, mas ela está numa área de risco em
notícia de uma tragédia que aconteceu ou está prestes a acontecer. Tem que estar vinculado. Não é qualquer área de risco. Para o aluguel social, não. Entenderam? Então, isso eu vou estar sempre ressaltando para vocês, até para fundamentar a minha análise crítica das decisões judiciais. Bom, o parágrafo 1º desse decreto, ele é muito interessante, porque o artigo 2º, ele fala sobre o tempo, até para justificar que é temporário. O aluguel social é temporário. Então, ele traz aqui 12 meses, podendo ser prorrogado se comprovar necessidade. Então, tem isso, tem tempo para começar, tem data para começar e tem data para terminar, podendo ser prorrogado. Como que ele termina? De que forma ele termina, Vanessa, já que você está defendendo essa temporariedade aí? Termina quando a administração pública implementar outra política pública, que é o quê? As casas, as construções, as habitações, a possibilidade de incorporar aquela pessoa numa casa definitiva, né? Não justifica simplesmente, e aí, nossa, ela, a procuradora, fala isso, não, eu sou ser humano, como eu disse, antes de tudo, eu sou humana, né? Então, sim, é temporário, mas vai colocar essa família onde depois? Tem que ter política pública paralela para isso, né? Mas é temporário, é temporário. Uma questão importante também, eu vejo especialmente aqui no município, a atuação da Secretaria de Assistência Social, né? O CRAS, Centro de Referência de Assistência Social. Importantíssimo, né? É um algo importantíssimo para o município, porque são eles que têm um atendimento imediato com as vítimas, que trabalham diretamente com elas, né? Então, é o papel da Secretaria de Assistência Social atender a vítima, explicar. Estou gastando energia. Bom, eu vou tentar falar sem microfone por enquanto. Estão me ouvindo? É isso. Eu falo alto mesmo. Não, sem problema. E aí, o CRAS, né, que é esse Centro de Referência da Assistência Social, eles têm que ser treinados para atender aquelas pessoas, né? Atender de forma humana, com um olhar diferenciado, para compreender quais são de fato as necessidades dessas pessoas. Não é só moradia naquele momento que ele perde uma casa, perde um ente, né? Vai além da moradia, vai além da casa. E os documentos que a lei exige? Eles vão ter os documentos? Será que os documentos não foram soterrados? Documento da casa, a conta de luz, imediatamente, ali naquele momento. Então, assim, o da posse também, comprovar que era filho do pai que morava, mas ele morava junto. Então, tem que ter um olhar cuidadoso, e eu vejo que a Secretaria de Assistência Social às vezes trabalha muito bem, às vezes não, né? Por quê? Porque são servidores ali, são pessoas que precisam ser capacitadas para isso. E às vezes judicializa-se até porque o atendimento não foi adequado, não teve capacitação, não teve um olhar adequado, um cuidado com aquela pessoa, uma instrução. Olha, esse documento é possível, esse não vai comprovar nada. Então, assim, é importante deixar claro a importância da assistência social, esse primeiro contato com as vítimas, né, da tragédia. Um outro decreto estadual é o 42406, que institui o programa Morar Seguro. E esse programa Morar Seguro é um outro tipo de política pública relacionada a direito de moradia. Por quê? Porque é esse programa que institui a ideia da construção de unidades habitacionais para reassentamento dessas vítimas. Então, primeiro elas recebem um aluguel para alugar, né, para alugar o aluguel social para alugar temporariamente, para depois
uma vez aderindo, o município de Petrópolis aderiu, uma vez aderindo, eles precisam trabalhar em conjunto, tem que ter esse diálogo, né? E aí, qual é o trabalho em conjunto? Delimitar as áreas de baixo risco, moderado risco, alto risco. Inclusive, né, esse decreto, que é questionável, se pode ser por decreto, professor de constitucional, me ajude, se pode por decreto dar esse poder à Secretaria de Estado e de Defesa Civil de realizar a interdição e a desocupação compulsória dos imóveis, né? Pode, né, enfim, está aqui no decreto estadual, autorizando a Secretaria de Estado de Saúde e Defesa Civil, uma vez, depois de passar por eles falam em comissão gestora, depois de passar pela análise da comissão gestora, obviamente que aqui temos a atuação da Defesa Civil indo no local para analisar, pode haver a interdição, pode ter a desocupação compulsória. Vai desocupar e vai levar para onde, né? Então tem que ter política pública paralela trabalhando em conjunto, tem que ter. Outro decreto, agora especialmente para a tragédia de 2022, né? Que determinou o valor do aluguel social, em regra o valor de 500, né? O valor é de R$500, mas em razão da tragédia de 2022, o Estado ele deu um plus ali, acresceu R$300, passando para 800 por meio do decreto 47995, e o município de Petrópolis complementou para R$1.000, né? E esse decreto deixou bem claro que era para situações das tragédias de fevereiro e março de 2022. Um outro decreto interessante é o 479.062, que determina a inclusão imediata daquelas famílias que sofreram as tragédias em 2022, então não precisava imediatamente, não precisava da análise inicial da documentação, incluir, embaixo de uma petição, um requerimento, eles iam na assistência social e os polos montados pelo município, preenchiam uma fichinha rápida e já incluía. E depois seria feita então uma análise se aquelas famílias, aqueles indivíduos, eles preenchiam os requisitos ou não da lei. É interessante ter esse decreto. No âmbito municipal, nós temos a Lei 8495, que institui o Programa de Política Municipal de Acesso à Moradia. Não é uma lei inovadora, ela revogou uma de 2018, né, que já trabalhava esse programa. Uma das políticas públicas dessa lei é o inciso 1 do artigo 1º, que é o nosso tema de hoje, o aluguel social, em que deixa claro também até a complementação habitacional. Então, veja, eu vou conceder o aluguel social para você até que eu te resguarde, até que eu consiga colocá-lo numa casa de forma permanente, né? Até que eu consiga restabelecer a sua moradia. E aí vem o debate da habilitação, preenchimento dos critérios para habilitar no programa e depois para a concessão do aluguel social. Então, para habilitar, o cara para habilitar no programa, ele precisa comprovar que aquele imóvel próprio dele foi interditado ou destruído pelo laudo da Defesa Civil, ter uma renda não superior a 5 salários mínimos e não ter outro imóvel. Então, de cara, para que ele seja habilitado, ele tem que comprovar isso. Olha a dificuldade, né? Porque, de repente, ele não tem a documentação de propriedade. Qual é a documentação, né? O RGI, né? Ou qualquer outro documento de posse, contratos particulares, mais difícil de se comprovar, talvez, enfim. No aluguel social, o artigo 5º fala, né, como que ele, depois de habilitado no programa, pedir, então, a concessão do aluguel social. Então, já está habilitado no programa, agora ele precisa do aluguel social. Mostrar a apresentação do contrato de locação e a documentação que comprova a propriedade, o laudo da Defesa Civil e outros documentos que entender que a administração pública municipal entender necessários. E aí eu vou puxar agora um pouquinho para o meu lado, se der tempo, fazer mais críticas aí à análise das decisões judiciais. Porque o município, eu não sei se vocês no grupo de estudo chegaram a analisar, uma lei municipal nessa época concedendo uma isenção de
IPTU e taxa de coleta de lixo. Aproveitando, então, que teremos aí beneficiários de aluguel social, eles vão precisar alugar um imóvel no município de Petrópolis, o que o município vai fazer? O município vai criar uma lei, criou-se uma lei, onde concedeu a isenção, criou-se um benefício fiscal para os proprietários dos imóveis que estão sendo alugados para os beneficiários. Por que isso é legal? Por que isso é interessante? Veja, gente, quem não quer parar de pagar IPTU? Então, se o cara vai receber com aluguel e ainda não vai precisar pagar IPTU nem taxa de coleta de lixo, opa, me chamou a atenção. Então, o município ele abriu lá no site dele um chamado para que os proprietários cadastrassem esses imóveis lá. E como que é feita essa isenção, né? Como toda isenção, quem não foi aluno de direito tributário e ainda será, a gente vai trabalhar isso, né? Como toda isenção, somente o ente competente para criar aquele tributo, no caso o município é competente para criar IPTU, cobrar IPTU, ele é competente para criar um benefício fiscal relacionado ao IPTU. Então, o município de Petrópolis cobra IPTU, pode criar esse benefício, uma isenção, por meio de lei, sempre. Então, por meio de lei, criou-se, a lei é a 8297 de 2022, e lá ele criou os critérios. Né? Não é o simples fato de estar ali naquela condição de beneficiário. Então, você precisa anualmente, junto à Secretaria de Assistência Social, apresentar o contrato de locação para comprovar que aquele contrato está vigente, né? E a inscrição, o número, o cadastro do imóvel com o município. E aí será analisado e concedida aquela isenção todo ano. Isso é excelente, né? Isso fomenta, isso chama a atenção dos proprietários para que, enquanto aquele imóvel estiver naquele período do aluguel social, ele não vai ter que pagar IPTU. Né? Então, foi uma sacada bem interessante para complementar. Veja, é a tributação, né? Fugindo um pouquinho da finalidade arrecadatória, é o direito tributário sendo utilizado com outras finalidades que não arrecadatória, para complementar o benefício assistencial, né? Para atender de forma mais eficiente o benefício assistencial. Bom, então eu acho que eu já falei demais, e aí só para fechar, então, falando da minha crítica com as decisões judiciais, como eu falei, a minha maior crítica é quanto à tutela antecipada, porque quando ele analisa o mérito, aí ele analisou toda a documentação e viu que, de fato, houve falha no momento da Secretaria de Assistência Social atender aquela vítima. Mas eu falo mais no foco na tutela antecipada, né? Porque lá no artigo 300 do CPC, ele fala que tem que ter a probabilidade do direito, né? Eu vou focar na probabilidade do direito mesmo, né? Porque é óbvio que o perigo de dano está mais que demonstrado, teve a tragédia, e eu sou vítima dessa tragédia, então o perigo de dano está aí, está explícito. Mas e a probabilidade do direito? São critérios objetivos, como eu disse. Está lá, ó, ser o único proprietário do imóvel que foi demolido ou foi interditado, ter o laudo da perícia, do laudo da defesa civil, comprovar renda não superior a 5 salários mínimos. Se ele não comprovou administrativamente, por enquanto ele não preenche. Nossa, mas não sei. De repente ele não preenche porque o documento foi soterrado. Então é um outro trabalho que tem que ser analisado. Mas ali em sede de tutela antecipada é temerário, é perigoso. Por quê? Porque pode ser que ele não seja o proprietário e ele não está preenchendo os requisitos da lei, né? E outro, parágrafo 3º do artigo 300, que eu uso direto também nas minhas peças, né? Que é o quê? Quando estabelece que a tutela de urgência, ela não poderá ser concedida
já está saindo do fundo que é próprio para atender aquelas vítimas e de repente quem está recebendo em sede de tutela antecipada não é uma vítima que se enquadra na lei, tá? Preparei vários casos, mas vou ler só um para a gente fechar então, para convidá-los a refletir comigo. Eu quero deixar bem claro, gente, louvável a atuação do Poder Judiciário, muitas vezes, especialmente quando eu trabalhei na saúde, tá? É louvável a atuação do Judiciário quando ele se inspõe sim à discricionalidade da administração pública para implementar políticas públicas que precisam ser implementadas de forma imediata, UTI, né, cirurgias urgentes. Então, assim, eu bato palma para a atuação do Judiciário, mesmo sendo procurador e tendo que defender o município técnico, às vezes só tecnicamente, né? Mas aqui a análise que eu faço é que a gente não pode, o Poder Judiciário ele não pode fazer uso dessa premissa de que ele pode atuar excepcionalmente em alguns casos e distorcer o sentido de um programa. Veja bem essa situação. Uma senhora, ela era moradora há anos de uma casa popular no Rio Piabanha, a margem do Rio Piabanha, né? E aí a casa, ela alega na petição inicial lá que teve a fundação abalada pela erosão decorrente da extração de areia, que não foi fiscalizada pelos entes públicos, que há rachaduras no teto, no piso e nas paredes. E pede a tutela antecipada para a concessão do aluguel social. O que o Judiciário fez isso aqui em Petrópolis? O que o Judiciário fez? Concedeu uma análise sumaríssima, concedeu a tutela antecipada, enquadrando essa senhora no programa, no aluguel social, para atender vítimas de tragédia. E começamos a pagar o aluguel social para essa senhora. E até analisar o mérito, né, minha gente, vocês sabem que leva um bom tempo. E por todo esse tempo, o que aconteceu? Essa senhora continuou recebendo o aluguel social. E o que depois, quando o juízo analisou a contestação do município com toda a documentação, analisou a contestação do Estado com toda a documentação probatória, percebeu que o município comprovou que essa casa já tinha sido interditada em 2018, porque ela estava numa área de preservação ambiental. Ela estava numa área que ela nem poderia ter sido construída e o município exerceu seu poder de polícia interditando, só que mesmo assim ela continuou morando lá. Aí é o que eu estou falando com vocês. Mas o município tem que exercer o poder de polícia, tem que retirar essa senhora de lá e colocá-la em outro lugar, sem dúvida, mas é outra política pública que não o aluguel social. Esse aluguel social para atender a calamidade pública. E aí ele, então, o juízo julgou improcedente o pedido. O que aconteceu durante todo esse período? Ela recebeu o aluguel social porque o juízo, o Poder Judiciário, fez uso do seu poder, né? Fez uma análise sumária, concedeu o aluguel social e ficou dessa forma. Alterou o orçamento público municipal, interferiu no planejamento orçamentário por decisão judicial e ao final disse: não, a senhora não está com a razão. Tá? Então, esse é um caso, tá, gente, de inúmeros que a gente vê no nosso dia a dia. Vanessa, mas você vê casos que realmente a pessoa tem direito, sem dúvida nenhuma. A ausência de documentação, que pode ser comprovada de outra forma. E aí eu fecho, tá, Cleide, a minha análise aqui com vocês, concluindo o seguinte: para tudo, na verdade, dentro da administração pública como um todo, falta diálogo entre as instituições. Falta diálogo, sim. Falta preparo, falta capacitação. É o mínimo. O diálogo, defensoria, comunidade, vítimas, poder judiciário
do município, representantes do município, procuradoria, os atuantes da Secretaria de Assistência Social. Para quê, gente? Para a gente entender de que forma a gente pode resolver sem judicializar. Por que judicializou? Olha, judiciário, você tá é difícil falar isso, né? A gente não pode. Não, eu digo, a gente não pode chegar para o juiz e falar isso, né? Tem que medir palavras. Olha, juiz, o negócio é o seguinte: sua decisão é totalmente irrazoável. Sua decisão não pode ser atendida, você tem que reverter isso. Por quê? Porque não está atendendo a lei, aos critérios objetivos, você está fazendo uma análise subjetiva, juiz. Obviamente, numa audiência, jamais falarei desse jeito, né? Sério, né? Tem que ter. É reserva do possível, que eu nem gosto de usar, não gosto mesmo, porque assim, é só para encher linguiça ali na petição. Às vezes a gente coloca, mas sinceramente não gosto de usar. Mas o diálogo, quando a gente sai lá do fórum, né, das audiências, traz o juiz para uma conversa, né, e aí coloca pessoas importantes ali que vão influenciar nas decisões administrativas, eu acho que esse é o caminho. O grupo de pesquisa é o caminho. Por quê? Porque vocês escutam pessoas diferentes, atuantes em áreas distintas. E é isso que funciona para tudo dentro de política pública. Não dá, gente, não dá para a gente esperar judicializar tudo. Não dá para judicializar. Até para a administração pública é uma crítica que eu faço constantemente. Até para a administração pública é ruim. Tem-se uma tendência do gestor, ele até orientar a procuradoria, a procuradoria não, mas as pessoas que trabalham com ele, espera judicializar, né? Espera judicializar. Não espera judicializar não, porque você tem que pagar custos, porque você tem que pagar honorários. Já colocou no papel, já fez um estudo de impacto para ver o que sai mais caro? Esperar judicializar ou fazer um planejamento? Então, assim, eu fecho o nosso debate de hoje, a minha participação, refletindo sobre isso, da importância, sim, de um grupo de pesquisa, da importância, sim, do diálogo das instituições que trabalham especificamente naquela área, incluindo pessoas, as vítimas, pessoas que passaram por aquela situação, pessoas que estão passando, que trabalham diretamente com isso, para surgirem ideias, para surgirem medidas alternativas à judicialização. Tá bom? Muito obrigada pela atenção. Nós te agradecemos, você traz uma contribuição muito importante para nós, nesse olhar para a procuradora, por sinal, uma procuradora engajada, bem apaixonada pelo que faz, mas a gente percebe que o nosso município está bem procurador, né? Está bem assistido, está bem representado pela doutora Vanessa, e esse olhar está sendo e será ainda mais que a gente vai tentar bater um pouquinho, muito importante. Muito obrigado pela sua fala, Vanessa. Eu queria passar a palavra para quem você fala, Gente, bom dia. É um prazer estar aqui, né? Eu acho que quando a gente sai dessa cadeira para ocupar esse espaço, para a gente é uma evolução muito grande. A gente entra no mestrado, a gente não imagina o quão grande a gente pode ficar, assim, não de magnitude, mas até onde a gente pode chegar, né? Eu tenho o prazer de participar do GIPAC, né, que é o grupo da coordenação do professor Kleber. Fiz grandes amigos, rostos aqui que eu encontro, que são pessoas que eu passei a gostar muito. A pesquisa do grupo ela é muito árdua. A gente tenta sempre trazer um olhar da pesquisa jurídica para dentro da universidade, mas também para fora da universidade. Como a doutora Vanessa falou, a gente tem a oportunidade de estar ouvindo pessoas que foram beneficiárias do aluguel social, que passaram por algum problema com relação ao aluguel social. E a ideia hoje, aqui, é conseguir mostrar um pouco do nosso trabalho para vocês, dizer que essa virada de chave, de que quando você vira pesquisador, a sua ideia é voltar para a pesquisa, coisas que não têm a ver com o seu eu ou com aquilo que você acredita,
preocupado, às vezes por achar que o judiciário faz menos do que deveria fazer. E quando a gente traz isso para os dados, porque o grupo ele é muito nessa visão empírica, né? A gente coleta dados, a gente ouve, a gente faz análise de documentos. Então, quando a gente leva isso para o papel, a gente vê que nem sempre é exatamente aquela conclusão prévia que a gente tira. Então, por que eu estou falando isso? A doutora Vanessa trouxe muito bem uma introdução muito boa e até um desenvolvimento muito bom do que é o aluguel social. E dentro do grupo, a gente começou a ter uma ideia de algumas pessoas que não foram pensadas dentro do aluguel social. E aí a nossa pesquisa, né, minha, do professor Clever e do grupo, né, que eu falo que é uma atuação conjunta, são todos nós trabalhamos em conjunto. Não é a Raíssa, não é o Clever, não é o Bernardo, não é o Fábio, somos todos nós. Acho que a gente tem muito essa parceria, o grupo é muito unido, então eu acho que o bom resultado é por isso. Então a ideia foi trazer uma perspectiva de pessoas que foram inviabilizadas e invisibilizadas. E de quem eu estou falando? Das pessoas em situação de rua. Eu passei ontem aqui pelo centro da cidade e eu vi uma reunião, né, de algumas pessoas que estavam levando alguns alimentos, alguma questão de um jantar para eles. E eu pergunto para vocês aqui, não é para abrir debate nem nada, mas assim, quantas vezes vocês aqui em Petrópolis os viram e atravessaram para a rua? Atravessaram a rua do outro lado. Quantas vezes a gente conseguiu se sensibilizar de entender que houve uma tragédia em 2022, onde muitos dos nossos conhecidos perderam casas e residências? Mas e essas pessoas que já tinham quase nada ou nada? Onde elas ficaram nisso tudo? Então a ideia foi trazer um desdobramento do aluguel social para as pessoas em situação de rua e perceber que a gente esqueceu eles não só hoje, em 2022, mas a gente tem esquecido dessas pessoas há muito tempo. Eu acho que a Constituição é muito garantista, ela sempre foi, desde sempre. Apesar de eu entender hoje que muitos direitos eles estão sendo perdidos ao longo do tempo, e saber que ela projetou muita coisa em 88, que hoje tem sido perdido, mas que já era uma idealização muito grande naquela época, eu entendo que essas pessoas sempre ocuparam essa condição. E quando é que eu dei voz a elas? Quando é que elas foram ouvidas? Assim como a gente tem feito com o aluguel social, quando é que a gente consegue ver essas pessoas? Porque é praticamente uma pessoa que está marginalizada, ela é tratada como se ela não existisse, ela é tratada como se a vida que ela levasse fosse comum. E quando a gente traz para dentro do CRAS, né, aqui em Petrópolis, a gente vê que é um dos poucos lugares que lidam com eles, além do Centro Pop. Né? O Centro Pop ele é o centro de especialização e referência para o auxílio da pessoa em situação de rua. Por que eu falo sempre pessoa em situação de rua? Né? Ter um morador de rua, ele já tem sido rechaçado há um tempo, porque morar na rua não é uma condição. É algo que, por algum motivo econômico, social, pessoal, você faz essa migração. Então, a gente usa o termo população ou pessoas, né? Hoje mais pessoas, porque a gente entende também que, por mais que a gente use só população, a ideia de população é criar um grupo como se eles estivessem desvinculados de nós, porque todos nós somos uma população. Então, por que a população em situação de rua seria diferente? Então, a gente usa esses dois termos, mais população e pessoas, para conseguir deixar claro como a gente tem afastado eles. E aí, entrando na pesquisa, né? Nós fizemos um levantamento de dados, né, tanto bibliográficos como uma coleta documental, e a gente foi percebendo que ao longo do tempo, depois das tragédias, o número de pessoas em situação de rua foi diminuindo. E aí a indagação que a gente traz para a pesquisa foi diminuindo porque essas pessoas morreram e ninguém nem deu conta que elas morreram? É uma pergunta que eu tenho feito na análise dos documentos. Ou exatamente essas pessoas migraram para um outro lugar? Ou essas pessoas conseguiram algum tipo de auxílio depois de 2022? Aonde estão essas pessoas? Para onde elas foram? Né? Então,
poucas vezes assim, né, que a gente está entrevistando alguma pessoa em situação de rua, às vezes você fala assim para ela, poxa, mas você não tem um lugar para morar? Aí ela fala, não, eu moro assim na rua tal, endereço 25. Aí você fala, endereço 25? Aí você imagina, né, porque a gente tem uma ideia de residência quadrada, uma porta, 4 paredes e um teto. E aí quando a gente vê, a gente vai olhar o endereço, a gente olha e a gente vê que aquela pessoa mora num banco. Ou a residência dela é literalmente uma travessa entre uma rua e outra e um viaduto no meio. E aquela pessoa descreve exatamente que ela mora naquele lugar. Então, assim, quantas vezes a gente ouviu essa pessoa? Será que a gente precisava de uma lei em 2021 para começar a ter essa virada de chave aqui em Petrópolis? E mais, levando para o aluguel social. Quando a gente chega em 2022, a gente analisou alguns bons documentos, tanto da Alerj quanto daqui da Câmara de Petrópolis, e em todos os documentos que a gente analisou, as pessoas em situação de rua só foram citadas apenas uma vez. Será mesmo que eles não têm necessidade para nem sequer serem uma pauta aberta dentro de uma assembleia? Será mesmo que a gente está direcionando nossos olhos para onde a gente tem que direcionar? Será mesmo que o auxílio que nós como sociedade, que o judiciário, que o município tem dado é o suficiente? Como é que eu chego numa assembleia, e aí a ata da assembleia eu posso até depois, para quem quiser olhar, depois eu disponibilizo no problema algum. Foram citados médicos, foram citados dentistas que tiveram problemas, por exemplo, em consultórios que foram destruídos, saber como foi a relação de começar tudo do zero, que foi muito bem que a doutora falou. Muitas das pessoas que queriam entrar com o aluguel não tinham documentos para conseguir ingressar. Mas desde quando toda pessoa em situação de rua possui documentos para continuar qualquer coisa? A pessoa chega no CRAS e ela não consegue às vezes auxílio. A pessoa às vezes ela chega no judiciário e como é que ela vai ter auxílio? A maioria de vocês aqui faz estágio. É básico de qualquer núcleo de atendimento, é básico de qualquer faculdade, é básico de qualquer escritório. Identidade, CPF, comprovante de residência para fazer tudo. E como é que eu faço com eles? Então, quando a gente viu essa ata da Assembleia, e a gente viu que inúmeras outras pautas foram abertas e nem sequer pensaram neles. Por quê? Aqui em Petrópolis, hoje, a gente tem um centro que abriga cerca de 150 pessoas. E o que eu acho como eu posso dizer, curioso, é que esse centro que recebe essas pessoas como uma espécie de abrigo, ele foi demolido na tragédia. Ou seja, ele teve um desastre bem grande, assim, as fotos são até um pouco assustadoras, né? Acho que tudo foi muito assustador para todos nós. E uma parte da árvore derrubou a parte do abrigo, ou seja, além da parte comum, da área comum, teve a parte onde ficam os dormitórios.
criminalidade comum, mas para entender que em 2023 foi quando o Supremo decidiu tomar uma atitude e falar: olha, as coisas estão ficando desenfreadas para essas pessoas e a gente não está prestando auxílio, cada um está fazendo uma coisa, a gente tem políticas que não são implementadas e a gente continua com essa problemática. E aí, quando você olha para a DPF, o Ministério de Moraes dá um prazo de 120 dias para assim: olha, resolvam aqui que o problema está ficando grande. É um problema de moradia, é um problema de infraestrutura, é um problema de mapeamento, né? E aí, quando eu falo mapeamento, eu posso ir muito longe, gente. Eu poderia ficar horas aqui falando com vocês. Que a gente entende que até o último censo de IBGE, para pessoas em situação de rua, foi feito há muito tempo atrás. E a gente sabe que o IBGE bate a nossa porta todo ano, quase, anos perto, para poder fazer alguma coisa. Então, assim, até nisso, a gente vê que as coisas foram ficando largadas. E aí, quando eu falo da DPF, é só para trazer um parênteses. A gente pede, a ordenança, né, a ordem judicial, seria para fortalecimento e aparato dessas pessoas. Uma coisa que a gente notou, e aí eu vou trazer do aluguel social para cá, é que o ministro Alexandre de Moraes, ele deixou bem claro que as pessoas deveriam ser respeitadas dentro das suas particularidades e respeitadas os núcleos familiares que forem formados. Porque parece muito equidistante, mas a gente tem famílias que uma criança está exatamente ali, em situação de rua, naquela família, e ela nem daquela família ela pertence. Ela foi uma pessoa simplesmente que ela nasceu naquele ambiente, ela se encontrou naquele ambiente, às vezes ela não tem mais uma mãe ou um pai ali, ela tem uma pessoa que acabou ficando naquele grupo. Então ele fala muito sobre a manutenção da família na forma como é, e fala muito sobre a ideia dos animais, né, que a gente sabe hoje que ocupam um lugar jurídico diferenciado. Por que eu falo isso? Porque em um dos nossos assistidos, que a gente viu no grupo de pesquisa, né, sobre a ideia também do aluguel social, foi que muitas das barreiras foram que quando eles iriam alugar as casas, não poderiam levar os seus animaizinhos, né? Eles não podem levar, porque muitas das pessoas que colocam as casas, elas colocam que os animais não podem ser recebidos e tudo mais. E aí eu volto a dizer, só agora em 2023 teve essa necessidade com relação às pessoas em situação de rua. Será realmente que o aluguel está sendo, as diretrizes elas estão sendo analisadas como as famílias são hoje em dia, essas famílias multiportas, né, que a gente tem hoje? Então são muitos desdobramentos, muitas inquietudes que eu tenho com relação a isso. E aí, voltando só para alguns dados que eu achei muito importante, né? Que o último censo que foi feito aqui em Petrópolis, a gente falou sobre uma ideia de 47% das pessoas que estão em rua, que estão em situação de rua aqui, elas foram nascidas em Petrópolis. E aí, depois das tragédias, 33% passaram a se mudar, porque já estavam assim, perderam família, perderam pessoas e tudo mais. E que 81% das pessoas têm entre 30 e 59 anos
Bom dia a todos e todas. Vocês me ouvem bem? Tudo bem? Primeiramente, eu gostaria de agradecer ao professor Kleber pelo gentil convite. Tá? Fico muito honrado em vir aqui conversar com vocês, principalmente porque eu estou aqui na casa desde 2015, como aluno da graduação, hoje aluno do mestrado. Então, todas as oportunidades que eu tenho para vir aqui e tentar contribuir de qualquer forma me agrada bastante. Parabenizo a fala da professora Vanessa, que foi muito técnica, muito didática, como professora e como procuradora do município, e a Raíssa, que trouxe uma visão muito diferente para a gente, né? De pessoas que a nossa sociedade acaba tratando com um total grau de invisibilidade. Essa é a verdade. A minha fala vai ser um pouco diferente da de todos aqui, porque eu vou falar sobre uma pesquisa puramente processual. Tá? O que acontece? Como o professor Kleber introduziu, em 2022, fevereiro e março, nós tivemos as tragédias, que realmente foi a maior tragédia do nosso município. E a gente espera que nunca mais aconteça algo dessa forma. Nos bairros Alto da Serra, no centro, Sargento Bonino, Vila Felipe, perdemos vidas. A National Geographic, por exemplo, diz que mais de 200 pessoas morreram só no mês de fevereiro por conta das chuvas. É algo assim alarmante, assustador. E com isso, algo que acaba sendo até muito natural na nossa cultura, que é a judicialização. A gente judicializa muito. Antes mesmo até de tentar uma solução administrativa, o Ministério Público, e aí realmente com todos os fundamentos possíveis, ajuizou cerca de 26 ações civis públicas, que são processos coletivos. Eu não sei se vocês todos tiveram aula de processo coletivo aqui, mas vocês vão ter em algum momento. E o que acontece? O Ministério Público ele substitui, vamos dizer assim, aquelas pessoas que foram atingidas e ele atua em prol da sociedade. Tá? E me chamou muita atenção na fala da professora Vanessa, porque em vários momentos ela falou sobre decisão interlocutória. Né? Momento em que o magistrado ele analisa os pedidos liminares. O que acontece? Todas as ações civis públicas que foram ajuizadas aqui no município continham esses pedidos liminares que a doutora Vanessa falou, mas diferente do nosso assunto aqui, que é o aluguel social, as ações elas não visavam isso, mas sim um plano de reestruturação de vários locais do município, tá? Vários e vários bairros. Todas as ações nesse recorte tiveram o mesmo modelo, a mesma padronização. E uma coisa que me chamou muito, mas muita atenção, foi que os pedidos, eles não eram apenas fundamentais como uma obrigação de fazer, mas sim pedidos estruturais. Esses pedidos estruturais, na verdade, eles estão muito implicados com políticas públicas. Por quê? Em um determinado momento, quando o município ele faz a sua dotação orçamentária, ele sabe quanto ele vai gastar, ele já tem em mente para onde vai esse destino. Mas quando o magistrado ele decide algum caso pontual, dando um provimento que precisa de um orçamento, esse orçamento ele é invisível, né? Ele não existe. E o que acontece? Aqui em Petrópolis, todas essas ações que ficaram concentradas em apenas juízo, todos tiveram pedidos liminares deferidos. E esses pedidos liminares deferidos, eles significaram o quê? Obras da Washington Luiz, obras no centro, obras na Vila Felipe, no Sargento Bonino. E como a própria professora Vanessa falou, essas obras, elas não tem como você reverter isso. O município já praticou a obrigação, ele já deu a obrigação. O mérito já foi atendido, sem a sentença.
ciência intensa. E por que eu estou falando aqui? Vocês podem constatar em todos os processos, tá? Os processos são públicos. O que me chamou muita atenção foi a fundamentação dada a essas decisões. Tá? Por quê? Via de regra, o magistrado ele fundamenta a decisão dele em cima da prova produzida nos autos e das alegações das partes. Infelizmente, isso não aconteceu em todos os momentos. E aconteceu até algo muito curioso, que como os objetos são idênticos, assim como as partes, houve uma padronização das decisões ao ponto de um único processo ter uma decisão proferida que vinculou as outras 25. O que eu acredito até que traz grande dificuldade para o município poder contestar, porque não tem muitos elementos. Tá? E diante disso, eu me vi dentro de uma pesquisa que não só visava analisar o processo em si, principalmente a atuação dos atores processuais, né, o Ministério Público, o Poder Judiciário e as suas procuradorias, né, dos entes federativos, mas também eu gostaria de fazer uma comparação entre essas ações coletivas e o que são os chamados processos estruturais, tá? Que é uma modalidade processual diferente. Nós estamos acostumados com o magistrado, ele proferir uma sentença, ele manda fazer alguma coisa, manda pagar ou manda você se abster de fazer algo. Nos processos estruturais, o magistrado ele substitui a própria vontade do Poder Executivo. Então, ele se torna um gestor da política pública municipal, estadual ou da União. Isso traz um grande problema, um, pela dotação orçamentária, dois, porque, via de regra, ele não teria uma legitimidade para fazer isso, porque ele não foi votado. E o terceiro problema, que isso também acaba trazendo, é o seguinte: quem seria o juiz para poder dizer o que é mais interessante ao município, senão em vez do povo, né? Que o Poder Executivo representa a vontade do povo. E além disso, um processo estrutural, hoje no Brasil, ele não tem regulamentação. Então a gente aplica o CPC, porque é processo, aplica a lei de ação civil pública, mas não tem nenhuma lei que traga parâmetros para o que é ou deixe de ser o processo estrutural e o que o magistrado tem que fazer. Então a gente acaba dando poderes infinitos no Poder Judiciário. Infelizmente, essa é a realidade. Ainda mais nesses processos de Petrópolis, quando a gente vê uma total ausência da Defensoria Pública, que é o órgão que deveria, né, zelar pelo direito dessas pessoas vulneráveis, e também da sociedade civil organizada. Em momento algum, nenhuma audiência, nenhuma associação compareceu, e eu não tenho notícia nem de que essas pessoas tenham sido chamadas a comparecer. Tá? A audiência, provavelmente, a doutora Vanessa até analisou esse caso. Então, aconteceu do ciclo. O que aconteceu foi uma ação especial que se buscou um consenso, mas nem o município e nem a Procuradoria do Estado tinham uma proposta para fazer um acordo. Então, eu gostaria, na verdade, de trazer uma reflexão para vocês, que é o seguinte: até onde, é claro que as pessoas elas precisam do provimento judicial, tá? O processo estrutural, por exemplo, ele só existe para poder garantir direitos fundamentais, porque existe, pelo menos, conforme o professor Didier, existe um estado de desconformidade, tá? Existe um estado de ilicitude ou de inconstitucionalidade em determinada seara, que o Poder Judiciário ele se viu obrigado a substituir o gestor para poder garantir direitos constitucionais. Mas até onde pode ir o Poder Judiciário? Porque, uma vez eu já falei isso no grupo, né? Nós costumamos ver muito o lado das pessoas, o que é normal, porque o município
que em 2013 nós também tivemos uma outra tragédia, infelizmente. E analisando os processos de 2013, eu percebo que até hoje eles tramitam. Então, me parece que a situação de Petrópolis, seja pela política pública do Poder Executivo, seja pela política pública que não era para existir, né, no plano ideal do Poder Judiciário, se encontra em uma situação muito, muito delicada e que, infelizmente, essas pessoas que sofreram as tragédias, que tiveram as suas casas desabadas, que perderam familiares, eles se encontram ainda sem resposta do poder público. Infelizmente, não temos nem uma noção de como essa resposta vai vir. Enquanto isso, como a professora Vanessa falou, essas pessoas elas estão em abrigos ou elas estão recebendo um aluguel social por um prazo indefinido. Tá? Por quê? Vocês sabem, a gente teve aquele desastre do Vale do Cuiabá, nós tivemos vários outros em Petrópolis, e, infelizmente, não se tem notícia, seja do município ou do Estado, de até hoje ter conseguido dar uma moradia definitiva para essas pessoas. É realmente uma situação muito complicada. Eu não estou aqui para trazer só notícia ruim, mas como é a pesquisa que eu fiz, a pesquisa que eu estou trabalhando, eu gostaria de trazer esses dados, que é um pouco diferente do que a professora Vanessa trouxe, que ela tem, obviamente, a visão do município, ela defende o município, está certo em fazer isso, e a Raíssa, minha amiga, que falou sobre as pessoas em grande estado de vulnerabilidade. Vou fazer uma adenda aqui. Eu defendo os munícipes. Eu não defendo municípios. Tudo bem, tudo bem. E caso qualquer um de vocês tenha interesse, eu me coloco à disposição para a gente poder conversar sobre essas ações civis públicas que foram ajuizadas. Eu continuo trabalhando. O meu trabalho, ele tem um fomento da FAPERJ. Tá? Eu sou bolsista de mestrado da FAPERJ, edital 16 de 2022, que trata especificamente sobre as ações civis públicas ajuizadas aqui no município. Tá? Então eu tenho esse compromisso com vocês e com a FAPERJ de tentar trazer uma resposta, não para o problema das pessoas, mas trazer aqui a resposta do poder público em relação ao que aconteceu. Tá? Faço parte também do grupo de pesquisa do professor Clever e também do professor Marcelo Pereira, e qualquer coisa estou à disposição. Muito obrigado pela atenção de todos. Bom, interessante a fala do Vinícius, né? Ele que é orientando o professor Marcelo Pereira aqui no programa. E essa questão do processo estrutural é bem interessante, o Vinícius citou aí o Fred Didier, né? Ele fala exatamente disso, de uma situação de desconformidade, de uma situação de desestrutura, pode ser falando por uma guerra, por uma revolução, né? Por uma epidemia, enfim, problemas estruturais de infraestrutura mesmo, uma enchente, uma tragédia como aconteceu em Petrópolis, e que aí justifica, claro, mediante pedido, né, do judiciário da Inés, mas provocar, determinar medidas para sanar esse estado de desconformidade. Né? Daí o processo estrutural vai mexer com as estruturas, né, para que as coisas voltem a funcionar direitinho. Né? Mas realmente essa questão que o ministro traz da demora do Poder Judiciário é um aspecto que chama a atenção, mas acabou que eu percebi aqui na nossa fala que muita coisa tocou no Poder Judiciário, talvez fosse uma reflexão importante na nossa pesquisa, né? E outra coisa, talvez até trazer um magistrado para falar, né, do lado do Poder Judiciário, e também várias pessoas aqui falaram também, né, da questão da representatividade, onde é que está a pessoa que foi vítima também precisa ser ouvida. A gente tem ouvido nas entrevistas, né, os nossos entrevistados são pessoas que são usuárias do aluguel social, beneficiário do aluguel social, ou ao contrário, que não receberam, não conseguiram receber o aluguel social, por alguma razão. E aí também a gente tem ouvido, mas talvez trazer
E agora eu acho que seria importante, quem quiser falar alguma coisa, fazer uma pergunta. Professor, Né? Opa, pois não. Fala para você. dando em conta da fala da professora Vanessa, assim, a gente sabe que no Estado de Direito, né, a segurança jurídica ela é um dos pilares e muito importante, né, para que não haja nenhum arbítrio, nenhuma dificuldade. Né? E muitas vezes o legislador, né, que representa a vontade popular, né, respeitando todo o poder originário da Constituição, respeitando as cláusulas técnicas, tanto do artigo 60 quanto do artigo 5º, ele se debruça em cima de uma lei, discute, que às vezes demora muito tempo para passar, e acaba passando e é aprovada, obedecendo um rito formal, respeitando a Constituição, tudo direitinho. E às vezes até emenda constitucional. Né? Então, ou seja, respeita as competências do poder federal, do poder estadual, do poder municipal, e esses entes federativos fazem essas leis respeitando tudo isso que é delimitado pela Constituição, e de repente essa lei vira pó. Né? Depois de todo um processo, essa lei vira pó. Simplesmente é o arbítrio de um julgador. Né? Eu não gostei, ou pega um conceito muito aberto de princípio, né? Ou seja, não está encaixando naquilo aqui que eu posso declarar internacional, ou que não bate bem, eu vou pegar um princípio. Então, às vezes é um cardápio muito grande, muito aberto, e que prejudica demais essa segurança jurídica, né? Então, esses conceitos abertos. Então, me parece, depois vem a minha pergunta, que é um mau uso, porque a gente vê o neoconstitucionalismo acontecendo como uma resposta, às vezes, um engessamento muito forte do poder do direito positivado, e tem um pouco de abertura, certo? Mas me parece que vai se usando, são os extremos. De um lado era muito fechado, agora está ficando muito aberto. Ou seja, muito pelo arbítrio de uma determinada pessoa dentro de um poder. Né? Então, me parece que desrespeita um pouco os pesos e contrapesos do Estado de Direito, ou seja, os poderes da República, os poderes da Federação, desrespeitando isso. Então, a senhora acredita que essa atuação, por exemplo, do Poder Judiciário local, que é a senhora... A pergunta é para a Vanessa? Vai vir uma pergunta agora. Vai vir uma pergunta agora. Tá. A senhora poder entender a minha pergunta. A senhora acredita que a atuação do Poder Judiciário local, que é o nosso caso aqui, pode ser uma má influência dos tribunais, né, ou das cortes superiores, que fazem um mau uso, né, desse neoconstitucionalismo e agem muito pelo seu arbítrio, que deveriam ser postos para analisar estritamente matérias infraconstitucionais, ou seja, que está na lei, e matérias constitucionais que estão na Constituição. A senhora acredita que pode ser uma má influência disso, que os julgadores locais estão tomando essas atitudes, nem olham para a lei, ou simplesmente não me interessa, eu vou pegar o princípio e vou aplicar ao arrepio da lei, e gera essa insegurança jurídica? A senhora acredita, talvez inconsciente, não diria inconsciente, mas talvez inconsciente. Concluiu a pergunta, né? Qual é o seu nome? André. André, é pertinente a pergunta, óbvio, é perigosa. Então, eu estou ganhando tempo aqui para te responder. É o seguinte, André, não é benesse do município de Petrópolis ter juízes que atuam com esse ativismo judicial. Isso é uma tendência nacional, né? Internacional, né? Porque, assim, por exemplo, os procuradores, nós temos uma associação nacional de procuradores que a gente troca ideias, o que está acontecendo aí, sobre isso, sobre aquilo, e eu vejo que é tendência esse ativismo, que é aquilo que eu falei para você, muitas vezes fazer o uso dessa premissa de excepcionalidade para atuar no lugar do executivo é importante, é pontual, é necessário, né? Mas eu concordo contigo que é temerário, é perigoso criar esse tipo de precedente, né? Esse hábito, porque dependendo da área, está se tornando um hábito do juízo, não só em Petrópolis, mas em âmbito nacional, aplicar princípios, fazer análises subjetivas, esquecer os critérios objetivos da lei e dar aquele direito, violando aí princípios, como eu disse, da própria isonomia e
e gerando essa fissura, sim, na separação dos poderes. Concordo contigo, tá? Essa violação da isonomia, não falando só do aluguel social, mas que eu vejo muito, gente, complementando o raciocínio, né? É com a vaga em creche. Por quê? Porque o cara está lá, a mãe está lá esperando na fila bonitinho. Mas vem alguém pela defensoria, muitas demandas ajuizam uma ação de obrigação de fazer para determinar o município colocar aquela criança no prazo de 90 dias na creche determinada, na creche mais próxima ou na creche X. E aí se vira a secretária de Educação, dá seu jeito, porque você vai sofrer multa ainda, vai correr multa pessoal. Então corre, viola o princípio da isonomia, da igualdade, preterição, né? Porque tira a vaga daquele sujeito que estava esperando na fila. Gente, é um outro olhar. Repito, até para essa situação eu já dei ideia, já discuti com os meus colegas, a gente tem que fazer planejamento para evitar essa judicialização. Se no final das contas vai ter que colocar aquela criança lá, então o município tem que se organizar antes, para evitar o pagamento de custas, evitar honorários da defensoria e advogado, entendeu? Então, assim, é custoso para o município. Então, assim, eu concordo que esse ativismo é nacional, gera precedentes que não são tão bons assim, porque aí já a ideia já é que tudo se judicializa. Isso só aumenta a tensão, porque as pessoas vão querer judicializar. Eu vou conseguir, então eu vou judicializar. Não importa se eu não preencho os requisitos. Para a questão do aluguel social, por que tem critérios objetivos? Para se evitar fraude. Para se evitar que uma pessoa se coloque numa área de risco, sabendo que se ela judicializar, ela recebe aluguel social. Então ela se colocou numa área de risco interessada no aluguel social. Então, assim, tem um já aconteceu. Então, assim, eu concordo em parte contigo, sim, é importante, e por isso é importante levar esse debate para fora. Não estamos aqui apontando o dedo para nenhum juiz, não estamos fazendo análise crítica direta para ninguém, é o judiciário como um todo, que sim, tem que tomar uma certa cautela na hora de canetar, né? Obrigado pela pergunta, né? Na verdade, também me permite dizer, essa questão que está te incomodando, fazendo essa perplexidade, ela é debatida há muito tempo, não é uma questão da judicialização da política, não é só uma questão do Brasil, e nem é só de hoje, o professor Maurício, o professor Santoro, eu mesmo posso te indicar uma série de textos que você pode ler para aprofundar essa discussão, uma pergunta pertinente. Obrigado, tá? Parece que o Fábio também tinha levantado a mão. É similar, mas eu queria perguntar se os juízes fundamentam, como assim fundamentam se não são coisas objetivas que falam na comissão, quando eles dão essas decisões um pouco precipitadas? O princípio da dignidade da pessoa humana, especialmente, né? Aquela pessoa está em estado, no caso do aluguel social, está no estado de vulnerabilidade. E aí vem a parte doutrinária, ideológica, né? Apresenta ali todo o que é o princípio da dignidade, como se aplica à situação do caso concreto e deixa de lado a análise dos critérios objetivos, né? Por aí. Você não tem muito, professor Denis, também gostaria de fazer uma observação. A gente até pergunta para o fato. Eu falei que das 26 ações que eu analisei, todas tiveram pedido liminar e, obviamente, o pedido foi deferido. E o Fábio fez essa pergunta sobre a fundamentação, por exemplo, a fundamentação dessas ações, em determinado momento, a professora Vanessa com certeza viu, foi de elementos fora dos autos. Tá? Porque a gente viveu um momento assim, realmente muito complicado no município. E o magistrado, na fundamentação para definir liminar, ele se valeu, por exemplo, de informações contidas no Instagram e outras redes sociais. Eu não estou aqui fazendo nenhum julgamento se isso é certo ou se é errado, tá? Mas foi uma fundamentação que ele utilizou por conta da fala do prefeito, da fala do procurador do Estado, que ele achou aquilo alarmante e achou melhor definir liminar. Esse realmente foi um ponto assim, que chamou muita atenção ao grupo
Porque nós que somos do direito, nós estamos acostumados com esse tipo de situação, né? Geralmente a gente faz o pedido liminar, acredita que o juiz vai julgar a liminar, ele não julga a liminar, fala que vai julgar depois que vem a contestação, a liminar já acaba perdendo um pouco de força, mas ele fundamenta em cima de um elemento que está nos autos. Nesse caso, ele trouxe elementos dos autos, mas ele deixa muito claro realmente esses elementos extra-autos, esses elementos aí que foram fruto de entrevistas e falas em redes sociais pessoais. Tá? Eu queria também destacar que a gente montou um painel no Congresso também no ano passado, e vieram outras pessoas, veio um defensor público, né, veio um procurador, um promotor também. Então, são perspectivas, né? A professora Vanessa traz aqui o olhar de quem está defendendo aí o município dos munícipes nessa situação, traz um olhar diferente. Fala, Bernardo, por favor. Eu tenho uma pergunta para a professora Vanessa, que eu acho que é muito pertinente, que assim, eu faço parte na Procuradoria do Estado, e eu sou orientado pela doutora Elaine, que já foi professora do caso, e eu já fiz essa pergunta para ela também, que eu acho que é uma pergunta um pouco provocativa. É o seguinte, quando a gente fala sobre a aluguel social, a gente fala muito sobre judicialização do município. Afinal de contas, o elemento sobre a aluguel social aqui é muito latente. E aí a gente sempre fala, não, o objetivo é evitar a judicialização. E é claro, esse é um objetivo. Só que a minha pergunta é a seguinte, ok, o objetivo é evitar a judicialização, mas uma vez que foi judicializado, a gente tem que dar uma resposta. E por que não fazer o uso da conciliação? Porque todos os processos que a gente atua lá em aluguel social é dispensar a conciliação. Tanto a Defensoria Pública, ela já dispensa a conciliação, tanto o magistrado dispensa a conciliação, tanto o município não tem interesse, às vezes o Estado muito menos, e eu fiz pergunta também para a procuradora na época. E assim ficou uma questão de vaga, até porque, bem, uma vez que a questão foi judicializada, tem uma resposta. Então, assim, será que o uso da conciliação talvez não seria mais adequado nesse tipo de caso? Bernardo, eu sou totalmente favorável à conciliação e mediação. Super favorável mesmo. Na verdade, quando eu dou aula para vocês, eu falo, tem que se evitar de judicializar. Vamos tentar entrar num acordo antes, né? A tendência é essa hoje para o direito, né? Evitar a judicialização. Porque a gente está vendo que se depender do judiciário, sempre é alegação que as demandas estão aumentando, não tem gente suficiente, tudo isso. Então, a justificativa sempre é essa, a gente fala, vamos tentar, e aí eu falo, vamos tentar fugir. Uma vez que foi judicializado, eu não vejo por que se opor a uma possível, dependendo do assunto, no caso do aluguel social, ótimo, por que não aceitar ali uma possibilidade de conciliação, mediação, desde que a parte apresente o preenchimento. E assim, aquilo que eu falei lá atrás para você, o preenchimento dos requisitos da lei, né? Porque a gente está falando de algo que tem que olhar, a lei preenche, não preenche, e aquela compreensão de que com quem você está lidando, é uma vítima de tragédia, é uma vítima que perdeu tudo. A conciliação entra aí numa boa oportunidade como? O que você tem? Qual é a documentação que você tem? Qual é a tua história? Qual é a sua situação? Vamos analisar conforme a lei. Vamos ver de que forma você, de fato, se adequa à lei. E aí o município, representado pela Secretaria de Assistência Social, quem mais, o gestor entender cabível para fazer o procurador, para fazer uma análise técnica, jurídica, entender que sim, olha, então houve um equívoco aqui na análise inicial, ele preenche sim os requisitos e a gente pode sim entender que vai resolver a situação. Então, eu não vejo problema nenhum para a conciliação. Logicamente, as procuradorias, às vezes, até por determinação do gestor, município, por determinação do prefeito, estado, por determinação do governador, ele determina, não queremos audiência de conciliação. Né? Questões operacionais também. Questões operacionais também. Vamos dizer, sejam sem audiência. Quem vai fazer essas audiências? Talvez se fosse feita de uma outra maneira, né? Aí pode reunir, de repente são situações similares, pode fazer um mutirão de audiência,
audiência. Então, eu vejo viabilidade, sim, na audiência de conciliação, tá? Mas tudo depende da vontade política também, porque às vezes o próprio prefeito determina, ó, oficia lá ao Poder Judiciário que qualquer demanda que tenha o município como parte não haverá audiência. Então, o juízo, ele já, na própria decisão, ele já informa isso, cita isso. É interessante esse ponto que você falou agora, sobre o ofício, né? Porque é exatamente o que a gente mencionou. Na época que o Dr. Paulo era o procurador-chefe aqui, ele fez um ofício. E a gente encaminhou um ofício para a quarta vara, informando, ó, assunto sobre o aluguel social, o Estado não quer aquela audiência. Foi o que você falou. E eu acho que agora só tocar um último ponto aqui, que eu acho que você tem completa razão que você disse na sua fala sobre a tutela. A tutela é um problema evidente que os procuradores do Estado falam, e a gente vê isso muito na procuradoria. Dá um exemplo de um caso, eu levei desse caso para o debate, foi um caso que me marcou muito sobre o problema da tutela, eu fiquei pensando sobre isso. Foi uma mulher que tinha 2 filhos, ela foi aqui no período de aluguel social, sobre o fundamento que ela teria ido à secretaria, ela preenchia os requisitos, mas a secretaria teria negado o benefício. E aí o juiz concedeu a tutela, falou, ó, Estado, o município inclui essa mulher, o aluguel social não 15 dias de tutela nenhuma. A gente fez o ofício incluído. E depois a gente, como de prática, o Estado, o município, cada um faz contato com suas secretarias, faz a documentação pertinente para poder instruir sua contestação e tudo. E a gente percebeu que o município, ele juntou um documento da Secretaria de Assistência Social informando por que a pessoa teve o benefício negado. Foi o seguinte, eles foram fazer uma avaliação lá na residência, porque a pessoa dizia morar com duas crianças, só que na verdade ela também tinha um companheiro, e esse companheiro recebia o benefício do aluguel social. Só que tinha um problema. O juiz depois, em sentença, ele falou, ó, julguei o acidente, porque afinal de contas o companheiro não tem um benefício. Só que o Estado e o município já pagaram um valorzão lá. Cara, dizer agora, como você vai fazer para rever esse valor? A gente sabe que não vai fazer, não acabou. Não faz nem sentido fazer no judiciário, às vezes a pessoa sequer vai ter dinheiro para pagar a base do nada. Mas não precisa resultado. Então acho que o problema dela é muito latente, porque não foi um, 2, 3 casos, foi muito lá. Acho que é algo muito importante. Você tocou num ponto que eu acho que é fundamental. A Raíssa quer fazer uma pergunta, por favor. Eu acho que a gente também tem a visão, né, a visão certa, que é da maioria das ações que a ação civil pública, como o Vinícius falou. Mas se a gente for olhar, porque a doutora Vanessa falou na ideia de exemplo, vou colocar um exemplo, um advogado ingressando para conseguir o aluguel social, você pode entender que a gente está com aquele padrão quadrado de ser uma petição com o pedido de tutela. Mas hoje o CPC ele permite que você entre só com a tutela. E se em algum desvio esse município, pela demanda, pelo menos assim, na minha cidade são 800 mil processos dentro de uma procuradoria. Num fluxo de 800 mil processos, você deslizar de uma intimação não ser devidamente respondida e aquela tutela estabilizar, é muito pior do que eu reverter isso, por exemplo, num processo que tem um pedido de tutela incluído. Então, eu acho que o CPC, quando trouxe também a ideia de você entrar primeiro com a tutela e posteriormente você emendar para você trazer o mérito devido à urgência, também é prejudicial com relação à falta de mão de obra também no município para conseguir dar conta dessas questões. Entendeu? Então, acho que é uma questão que eu queria trazer também que faz sentido. Assim. Alguém mais quer fazer alguma pergunta? Eu acho que eu sou o Maurício, o Fábio e o Yuri. Eu nem vou fazer pergunta. Eu sou bem errado, né? Primeiro, eu sou muito crítico a essa crítica pelo judiciário. Mas eu não vou aqui, evidentemente, externar as razões, porque acho que essa perspectiva que a Vanessa trouxe, acho que ela é muito interessante. Mas quando você começou o início da nossa atividade, você trouxe algo metodologicamente correto, no sentido de que não cabe, né, as pesquisas dar a solução à questão. Mas eu queria apenas, talvez, trazer aqui de conclusão de pesquisa também essa preocupação que eu acho que eu tenho visto ao longo da semana acadêmica, no sentido de tentar dar uma solução criativa, ainda que você não tenha que dar a solução. Então, segunda-feira nós tivemos a palestra do Mariano César Cury, falávamos sobre mediação, e ele trouxe também perspectivas inovadoras para aquilo que eles propõem fazer. Na terça-feira falávamos sobre violência doméstica e também chegamos à mesma conclusão. Então, é só para trazer essa contribuição ao grupo, no sentido de que, embora não haja metodologicamente devendo trazer a solução, isso não limite
a possibilidade de se apresentar uma possível iniciativa que venha a minorar, venha a minimizar, que venha a impactar de forma relevante na Procuradoria do Estado, na Procuradoria do Município e, enfim, os demais órgãos, sobretudo aqui municipais. Então, eu acho que essa lei se aberta aqui é importante para que vocês possam pensar, quem sabe, né, diante de uma discussão, de um debate, não surge um encaminhamento, pode ser um projeto de lei, pode ser, enfim, isso pode inclusive se enquadrar pelas atividades extensionistas, eventualmente, a partir dessas discussões feitas no grupo. Então, apenas essa questão eu agradeço pela oportunidade. Obrigado pela sua presença também. Eu queria perguntar para a Raíssa, porque ela trouxe alguns dados, né, sobre a questão dos moradores de rua. E eu sei que foi difícil conseguir esses dados. Eu sei de onde você conseguiu esses dados. E perguntar para a Vanessa se o município disponibiliza dados, se tem algum site, se a gente pudesse, por exemplo, encontrar mais informações, porque a gente tem sido muito demandado sobre isso, né? Mas quantos benefícios de aluguel social são pagos? Quantas pessoas pediram, quantas tiveram que definido, quantas não? Né? Saber, tentar um diálogo rápido sobre isso. Então, no começo a gente teve muita dificuldade, ainda tem, né? Só que quando a gente conseguiu levantar, a maior dificuldade foi realmente algumas respostas mesmo do próprio CRAS, né? Quando a gente pergunta o número de pessoas que foram atendidas, como é que está a questão do abrigo, né? Determinação civil pública em trâmite para que o abrigo que foi demolido seja reestruturado, então a gente deu uma olhada também na ação civil pública. Então, assim, a ideia que a gente pegou foram os documentos da ALERJ, atas da Assembleia daqui do município de Petrópolis, e os dados foram levantados de diversos locais, né? Várias pessoas foram entrevistadas e tudo mais, e o último dado do BGE, que a gente fez esse comparativo, né? Entre o último que foi feito em 2016 com o atual agora, que foi de 2021 para 2022, né? 22, 23. Então, a dificuldade maior dessas respostas, a gente tentou contato, tentamos WhatsApp, tentamos e-mail. Eu pensei assim, acho que vou bater lá na porta e vou falar que era a menina do e-mail, mandando embora, né? Mas foi a forma que a gente conseguiu para levantar os dados, mas assim, falta ainda muita coisa para a gente conseguir amarrar mais. A gente sempre sente que falta alguma coisa, entendeu? Obrigado, Professor Kleber, todas as informações a respeito da administração pública deveriam fazer constar no portal de transparência no site da Prefeitura. Comumente desatualizados, mas aos poucos vai atualizando. Tem um tópico lá específico sobre aluguel social, porque como todo município ele é o responsável por cadastrar e recadastrar essas pessoas, né, ele tem um controle, se eu não me engano, por ano. O ano que foi feito o recadastramento para ter no site da prefeitura, mas eu posso depois dar uma analisada e passar essa informação para o grupo, tá? Eu acho que para finalizar, eu queria fazer uma pergunta, né? Eu queria fazer uma pergunta sobre os limites temporais do aluguel social, mas não no sentido que a professora Vanessa já tinha falado de quanto tempo você pode receber, mas quanto tempo depois de uma catástrofe ele pode ser concedido. Essa dúvida me surgiu porque eu tomei ciência de um caso de uma senhora que ela começou a receber em 2022, mas o problema do terreno dela foi uma erosão, era um terreno de beirada de rio, como tem um monte aqui em Petrópolis, né? O problema de erosão que foi criado nas chuvas que tiveram lá no Vale do Cuiabá, lá em Itaipava, então foi um caso muito antigo, mas que ela começou a receber esse aluguel social em 2022. E aí eu não sei todas as especificidades do caso, se foi um caso de liminar que foi concedido erroneamente, ou se foi... Quer responder, Fábio? O meu foco na pesquisa justamente são os limites temporais do benefício ao aluguel social, porém a gente fala aluguel social como se fosse uma coisa só, mas não é. Tem a lei federal que fala um prazo de 2 anos, mas cada estado com o município faz a sua regulamentação e em princípio é por 2 anos. Há leis no tribunal atualmente negando prorrogação de 2 anos em outros estados, o que não acontece aqui em outros municípios, o que não acontece aqui em Petrópolis, justamente pelo entendimento interno da administração pública. E a cada tragédia tem uma legislação específica, podemos dizer assim. Por quê? Porque o
mas a questão do prazo não é muito definida. Existe essa perspectiva da dignidade da pessoa humana que vem aumentando e mudando, e quando se refere aos casos de Petrópolis, acontece isso, até que se conceda uma moradia. Contudo, porém, todavia, a moradia vem, em geral, por coisas da União. Minha Casa Minha Vida, que não é propriamente gerido pela Prefeitura. Então, é um problema, porque você tem, supostamente, uma resposta, mas um déficit operacional, e as pessoas vão, e o número de pessoas vai aumentando. Então, assim, até quando? Não sei. Ontem eu entrevistei uma pessoa de 85 anos, que perdeu a casa aqui na rua Tereza, e ele viu todas essas tragédias e ele relata a mesma coisa. Pessoas que ele conhece que até hoje não foram... e ele não sabe, ele perdeu a casa dele, e ele também não sabe até quando vai a obra social, e ele não tem nenhuma promessa de que receberá uma casa. Então ele está ali naquele limbo de falta de legislações, porque você já deu uma resposta, mas não resolveu. Nós criamos a Universidade de Rio em 1969 um núcleo de prática jurídica. Na época, para o curso de direito não era obrigatório, mas nós já criamos, com só a informação. O primeiro estagiário que atuou com a gente lá acaba de ser agora eleito para a presidência do Tribunal Superior do Trabalho, a Luiz Correia veio. Bem, mas eu queria acrescentar mais um dado. A gente recebia as pessoas com problemas jurídicos, mas muitas vezes esses problemas jurídicos tinham também no contexto da questão técnica, da construção, da moradia, do local de moradia. Então, a universidade, a escola de engenharia, criou então o PATIC, Programa de Assistência Técnica ao Irmão Carente. E a gente trabalhava de mãos dadas. Nós, inclusive, um grupo de prática jurídica, onde sediou há algum tempo até um juizado especial, em Chile, né, lá no outro prédio, na rua Monsenhor Bacelar, aquela subida ali. Então, muitas vezes, a gente aí mesmo encaminhava para o PATIC e para ver se onde ele estava, onde ele queria construir, onde ele tinha construído, se lá era possível. A gente olhava a questão jurídica, legal, e o PATIC olhava a questão técnica. Foi uma fase muito interessante e creio que é muito proveitosa. Pena que essa programação não seguiu, não vejo mais o objeto do PATIC. Essa consideração do senhor é muito importante, muito interessante, pertinente, porque uma das questões que aparece como dificuldade na implementação do aluguel social é a demora ou não ida, né, do perito lá no local para fazer o laudo. E o laudo é um dos documentos que são utilizados aqui para pedir o benefício. Então, realmente, o PATIC atuava nessa questão técnica e a gente na questão jurídica. Pode ou não pode conciliar aí? Se pode, o PATIC, então, preparar uma planta adequada àquela situação e ele, então, ia regularizar essa planta que o PATIC tinha feito para ele. Obrigado, professor. Essa fala... Isso aí é a fala de um Jurássico. Essa fala do professor Rony e a fala anterior do Fábio, que foi dito aqui, mostra que é um assunto polêmico, né, um assunto que permite vários olhares, várias perspectivas. Não há uma solução pronta, agora pode tentar encaminhar alguma coisa. E mostra que a pesquisa tem o seu sentido, tem a sua razão de ser. E também mostra uma coisa preocupante, que a gente tem muito trabalho pela frente aqui nessa pesquisa, né? Então, os bolsistas, as pessoas que estão envolvidas, aqui tem vários aqui, Amanda, Fábio, Bernardo, Carolina, Luciana, e todos estão aqui. Bem, eu acho que o professor Maurício me permitir aqui, quer fazer o fechamento? Não, por favor. Então, com a autorização do professor Maurício, eu queria a todos que estiveram aqui, estou vendo 2 alunos da mestrado, eles são metodologia da pesquisa, então, né, percebendo outras nuances da pesquisa. Agradecer a todos que estiveram aqui, a professora Vanessa, o Vinícius, a Raíssa, todos vocês,
colegas que prestigiaram, os alunos também. Eu acho que a gente pode considerar que o evento, né, Maurício, foi bem sucedido, atingiu os seus objetivos e dar então encerramento, convidando a todos para a gente se voltar a se encontrar de noite, às 19 horas, Salão Nova, aqui mesmo, para conversarmos com duas ex-alunas. O professor Maurício fez muita questão que nessa semana jurídica houvesse muitas mulheres protagonizando falas, né, e atividades na semana jurídica. Então, não fugindo disso, hoje à noite, a Lívia e a Cláudia, que são ex-alunos do mestrado, cada uma fazendo várias coisas aí no cenário jurídico, profissional, assim, vão conversar conosco. Eu acho que é bacana, até porque aponta caminhos, né? Vocês estão aqui estudando, se preparando para um futuro profissional interessante, então eu acho que é bom ouvir essas pessoas, tá? Eu agradecendo, peço uma